pessoal do terceiro ano, estou aqui, professora Joyce, novamente, para continuarmos o nosso conteúdo programático. Hoje vamos ter uma aula enfatizando outros aspectos, relacionados ainda a retomadas que nós fizemos de aulas anteriores. Mas antes de iniciarmos, não esqueçam dos nossos recadinhos básicos com relação à execução da sua frequência. Entre no Classroom, link número 1, execute a atividade, envie, aí sim sua presença foi garantida. Além disso, retomando aquelas problemáticas que possam existir, entre em contato com sua escola, converse com seu professor, entre em contato com o estabelecimento de ensino e realize as atividades para não ter nenhuma perca que possa ser provocada por alguma coisa simples de ser resolvida. Hoje vamos fazer uma retrospectiva do que nós vimos anteriormente, ligado principalmente a aspectos socioambientais. Então, nós vamos puxar alguns aspectos de problemas ambientais, primordialmente urbanos, e fazer sempre aquele dimensionamento com o ambiente sustentável que nós devemos buscar em nossas vidas para melhorar a nossa sobrevivência hoje e futuro. Para isso, vamos puxar alguns aspectos gerais. Dentro desses aspectos gerais, vamos desenvolver aquela problemática que viemos de uma perspectiva de uso de uma maneira indiscriminada dos recursos, viemos de uma situação de que a qualidade era pensada em benefício apenas do consumo, pensamos também de uma maneira que tudo era inesgotável, mas vimos que dentro das características que se apresentam, essas possibilidades já não se assentam mais. Nós precisamos perceber que a forma de consumo foi desenfreada, a utilização dos recursos também foi desenfreada e que nós devemos dar uma segurada, e essa segurada deve ser uma segurada consciente para que a gente possa ter uma sobrevida saudável em detrimento do desenvolvimento almejado, que é um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Pensar na utilização, mas sim numa utilização consciente. Para isso, logicamente, vamos fazer uma retrospectiva e algumas imagens são bem corriqueiras no nosso dia a dia. Quem nunca viu uma região repleta de lixo acumulado, seja ela, como aqui retratado na imagem, embaixo de viadutos ou pontes, ou o engarrafamento durante, um pouco depois, principalmente dos períodos de chuva intensa, ou então, e infelizmente retratado aqui, o esgoto jogado aleatoriamente nos nossos rios, prejudicando a vida na região dos rios. Isso tudo extremamente corriqueiro, mas mesmo sendo corriqueiro, deve ser algo que nós não devemos nos acostumar. A nossa metodologia de vida deve mudar. Quando a gente consegue mudar a metodologia de vida, conseguimos mudar a caracterização da nossa vida. E aí sim nós vamos conseguir alcançar o almejado desenvolvimento sustentável. Então não é só pensar a nível governamental para local, mas também pensar no papel do cidadão em detrimento dessa estrutura em que vivemos. Para isso, logicamente, temos que observar que isso veio crescendo ao longo dos séculos, principalmente pós-revolução industrial. Nós vamos ver, e você, terceiranista, vai fazer uma retrospectiva mental agora, imaginar todo o processo da Revolução Industrial e ver como foi se concretizando esse uso muito expressivo dos recursos naturais, com essa potencialização de que não se esgotariam. E isso fez com que se formasse uma imagem de que o recurso seria algo controlado e seria objetivamente proposto de uma maneira equilibrada. Não foi isso que aconteceu. A gente percebe muitos problemas sendo como consequências dessa utilização, além do esgotamento de recursos. Para isso, logicamente, a questão ambiental vem cada vez mais se assentando no nosso dia a dia, principalmente a partir da década de 60, muitas discussões foram feitas. Nós vimos aqui vários eventos, várias reuniões que destacavam o papel de cada um dos setores e, literalmente, você, como pessoa, deve saber o seu papel dentro disso tudo isso, dentro de toda essa situação. Devemos analisar, obviamente, a questão da controvérsia que temos que observar entre esgotamento e crescimento econômico. Devemos objetivamente pensar no crescimento econômico, mas um crescimento econômico equilibrado. Também devemos observar como estamos vivendo no ambiente urbano, como estamos distribuídos nesse ambiente urbano e observar esta explosão demográfica que muitas vezes é prejudicial.
Também temos que ver a situação desse esgotamento dos recursos naturais focalizados, que também é uma coisa que a gente percebe muito, francamente, que existem lugares com maior e outros com menor, tentar fazer um equilíbrio, não só local, mas mundial, e, logicamente, analisar tudo isso em detrimento das desigualdades econômicas e sociais. Então, esta situação de esgotamento, utilização, ela deve ter um equilíbrio para que a gente consiga objetivamente alcançar a situação do chamado desenvolvimento sustentável. Dentro dessas características, vejam que são bases desta estruturação problemática questões como revolução industrial, o capitalismo, que nós vamos ver na sequência, e vamos abordar elementos ligados ao capitalismo, e você, terceiranista, tem que sempre buscar esses elementos para dar subsídio à sua argumentação. Então, a questão da propriedade, da expansão, da lucratividade, a globalização, que muitas vezes impulsionou você aí, e de maneira geral, seus familiares, seus avós, no sentido da utilização expressiva de materiais, a urbanização, que também provocou essa metodologia de vida em que nós vivemos, além do aumento populacional e a ausência de políticas ambientais eficazes. É aquele famoso não vai dar nada, mas a gente vê que a cada dia que passa existem reflexos mais intensos no nosso dia a dia. Dentro disso, o nosso primeiro quiz de hoje, vamos lá falar sobre a questão ambiental no sentido literal. Primeira questão. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade na natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. A partir do excerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem, letra A, na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza, letra B, das relações de consumo e não nas relações de produção, letra C, principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis, ou letra D, apenas nas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumismo. Vamos marcar a alternativa correta, voltamos já já. Então, vamos, alunos, resgatar a alternativa correta, letra A. Sim, nós temos que observar, exceto que a forma do homem em sociedade apropriando-se da natureza não é algo interessante, sim, o conjunto de relações é que é mais interessante. Dentro disso, nós vamos fazer um resgate geral, bem sucinto, dos elementos que já vimos anteriormente. Então, os principais problemas mais visíveis dentro do nosso ambiente urbano: poluição, resíduos sólidos, esgoto, enchente, inversão térmica, ilha de calor e chuva ácida. Esses, logicamente, basicamente restringem a metodologia da poluição, que é um termo do latim que literalmente significa manchar, sujar. Dentro dessa característica, nós vamos ter N formas de poluição que nos agridem, nos fazem mal e que nós temos que tomar atitudes conscientes e mudanças de vida nesse sentido. Dentro disso, dentro desse aspecto atmosférico, não podíamos deixar de resgatar o efeito estufa, no qual mencionamos a questão de ser um elemento natural, foi o que viabilizou a vida no planeta Terra, pelo equilíbrio gradativo da aquisição do calor e a perca do calor, mas que, em detrimento de todas essas mudanças, tornou-se muito expressivo e aumentando de maneira radical. E isso é que torna o efeito estufa perverso. Mas é um elemento que, se nós controlarmos o nosso consumo, controlarmos a emissão de gases tóxicos,
teremos também um controle cada vez mais expressivo desse elemento que deve ser natural. Outra característica, chuva ácida, que muitos atrelam a filmes, aquela questão de corrosão e destruição, nós temos que ter o elemento que ela é altamente tóxica, mas ela é lenta e provoca principalmente alterações, não muitas vezes perceptíveis ao olho humano, mas que alteram a questão ambiental, provocam alteração na corrosão de materiais, principalmente dos meios urbanos, e também alteram a acidez do solo e da região líquida. Outra situação, também vista em nossas aulas, foram as ilhas de calor, lugares onde, por causa da impermeabilização do solo, pelo excesso de verticalização e ausência de ambiente verde, nós temos concentração de calor, por causa de elementos físicos, principalmente o da reflexão. Então, aqui nós temos um gráfico bem interessante, onde nós temos a dimensão de algumas áreas urbanas dimensionadas. Nessas áreas urbanas dimensionadas, você percebe aqui que, em detrimento da estruturação sólida que o ambiente urbano tem, nós vamos ter maior elevação de temperatura. E isso, logicamente, prejudicial, tanto a nós quanto ao meio ambiente de maneira geral. Agora, para finalizar essa parte de nossa revisãozinha, mais um quiz. Nesse, Enem 2011, achei muito interessante sobre isso, nós vamos fazer o seguinte. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante na modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. É um trecho retirado de 2005 de um texto publicado pela EDUSP. Nele, nós vamos ver que o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, letra A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Letra B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Letra C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades? Ou letra E, pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre? Marque a alternativa, voltamos já já. Então, retomando, vamos ver se vocês marcaram a alternativa correta. Sim, pelo processo de impermeabilização do solo, mencionado aqui, é que nós vamos ter uma concentração maior da temperatura.
Adiantando outros elementos vistos anteriormente, a inversão térmica, onde o normal seria literalmente a circulação do ar, a troca do ar frio com ar quente, com a aglomeração das camadas gasosas tóxicas, o que existe é uma neutralização dessa circulação. Então, nós temos ou o ar frio que não consegue subir, ou o ar quente que não consegue descer, e esta troca vai provocar desequilíbrio térmico. Então, esse elemento também é extremamente importante de ser analisado no contexto de maior arborização e menor verticalização urbana. Dentro disso, outro elemento também destacado de maneira bem forte é o lixo urbano, que vimos que a forma desordenada da sua acumulação e a ausência de tratamento ao destino correto faz com que nós tenhamos ocupação de solo de maneira desordenada, chorume, sendo altamente corrosivo em alguns lugares, sem falar na questão dos lixos mais específicos, como hospitalar, o industrial, que trazem maiores danos ainda. Então, questão lixo, extremamente importante. Para fechar mais um elemento, que é esse bloquinho, outro quiz. Nesse, nós vamos ver que o relatório ambiental em 2010 da ONU calcula que 50 milhões de toneladas de produtos descartáveis e altamente tóxicos são produzidos anualmente, oriundos principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Esses produtos descartados são levados, sobretudo, para a Ásia e da África, onde rendem dinheiro, mas geram inúmeros problemas de saúde. Falamos anteriormente sobre a venda do lixo. A obsolescência programada virou regra nesses produtos. Nos anos 90, a sua vida média era de 4 e de hoje é de apenas 1 ano e meio desses lugares. O que vocês devem fazer? Observe. O texto refere a um dos problemas ambientais de mais rápido crescimento no mundo. O do lixo que contém, aí vamos analisar qual é o tipo do lixo que mais cresce no mundo. Letra A, garrafa PET. B, derivados de petróleo. C, plásticos. D, eletrônicos ou latas de alumínio? Vai rapidinho, tenho certeza que você vai acertar, volto já já. Então, dentro das características mencionadas, eu tenho certeza que vocês marcaram o eletrônico, gente. É o lixo que mais cresce, é o de maior dificuldade para decomposição, porque ele tem vários elementos associados, tanto plástico, quanto alumínio, quanto outros sistemas que a gente nem vai relatar aqui agora, mas são extremamente problemáticos ao meio ambiente. Na questão evolução do nosso conteúdo, outro elemento bastante salutar e muito visível no nosso dia a dia urbano são as enchentes, que cada vez mais estão frequentes pelo aumento expressivo de chuvas torrenciais, em detrimento da dimensão climática, que se altera, mas também pelo entupimento dos esgotos, que infelizmente também provocado pelo lixo. E aí é uma foto característica que nós tenhamos
muito no nosso cotidiano o aspecto visual. Isso acontece e vai provocar muitas dificuldades, percas monetárias, prejuízo ao comércio, perdas humanas, doenças, entre outros itens muito problemáticos aí. A enchente também entra junto com a questão da erosão, muito frequente no ambiente urbano, cada vez mais por causa da impermeabilização do solo. E para a gente fechar esse esqueminha, logicamente, essa percepção do que venho falando desde o início da aula. A necessidade de um equilíbrio social, ecológico e econômico, até está em espanhol, por isso o acento agudo, em que nós tenhamos literalmente um elemento quantitativo de distribuição para atingirmos o almejado desenvolvimento sustentável. E para finalizar, mais um exercício. Nele nós vamos fazer a concentração populacional urbana e o aumento do consumo pelos setores da sociedade, promover um aumento exponencial na geração de resíduos, a fim de buscar soluções para os problemas. O governo federal brasileiro promulgou a Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e enfatiza o princípio da responsabilidade compartilhada e o conceito da logística reversa. Letra A. Conceitue os termos responsabilidade compartilhada e logística reversa. Quero só ver se vocês conseguem. Voltamos já já. Veja, pessoal, que são termos que não aparecem no nosso dia a dia, mas se vocês observarem, eles estão embutidos na nossa rotina de alguma maneira. Vejam, a responsabilidade compartilhada é literalmente uma ação que envolve todos os setores da economia da sociedade. Então, quando falamos em compartilhamento, aqui é a mesma coisa. Não adianta você empurrar o problema para o outro, você tem que compartilhar o problema. E já a logística reversa, para adiantar, não vamos ler o texto,
A logística reversa é o conjunto de ações e procedimentos e meios destinados à coleta, redução dos resíduos sólidos, principalmente. É aquelas campanhas de reutilizar, reciclar e manter melhor o equilíbrio dentro do funcionamento urbano. Basicamente, nós vimos hoje alguns temas já vistos anteriormente. Foi uma retomadinha geral, por isso extremamente rápida. Nós vimos alguns itens da problemática ambiental e a importância de você, como cidadão, participar ativamente na mudança de hábitos. Falamos sobre, especialmente, alguns, elencamos alguns, mais visíveis ou de maior dimensão urbana, e fechamos com essa questão importantíssima do conceito de desenvolvimento sustentável. Espero que vocês tenham revisado os conteúdos, alicerce para a vida de vocês, não só do vestibular, mas da vida de vocês. Até um próximo encontro, até mais!